coisa boa no tricolor. São Paulo ganha 2 reforços importantes. Vamos falar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o jogador acertando últimos detalhes para deixar o São Paulo. Vamos falar também sobre a partida de hoje contra a equipe da Inter de Limeira e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje já tem São Paulo em campo de novo. Todo mundo puta aí, né, com o jogo contra o Bragantino. E o São Paulo já entra em campo aí hoje. E nesse jogo contra o Bragantino, que foi no sábado, né, cara? Acho que uma das coisas que mais deixou a torcida pé da vida, além da derrota, né, cara? Mau desempenho, o time não deu um chute no gol. Foi aí a pouca minutagem que o Zubeldia vem dando para alguns garotos da base, especialmente aos que acabaram de subir, né? Que ganharam aí a Copa São Paulo. Rinha de novo, nem entrou, né? O que é uma bizarrice. E olha só isso aqui, rapaziada. Olha só esses números aqui que eu acho que diz muita coisa. Olha só. Em 2025, tá? A minutagem de jogadores aqui em 2025 de até 21 anos, tá? Jogadores da base de até 21 anos dos clubes. Os jogadores até 21 anos do Palmeiras, esse ano jogaram 1.434 minutos. Só esse ano, tá? 1.434 minutos os jogadores do Palmeiras até 21 anos jogaram. No Corinthians, os jogadores da base até 21 anos jogaram 1.121 minutos em 2025. No Santos, os jogadores até 21 anos da base jogaram 1.112 minutos, tá? São os 3 rivais aí do São Paulo, todos aí com mais de 1.000 minutos, né? Somando todos os jogadores até 21 anos que entraram em campo em 2025. O São Paulo, tá? Os jogadores do São Paulo até 21 anos tem aí 658 minutos em campo. Você vê a diferença, né, cara? Pouco mais de 600 minutos em campo, enquanto os outros 3 times aí, rivais do São Paulo, tem mais de 1.000. Né? Os jogadores têm mais de 1.000 minutos aí em campo. E isso diz muita coisa, né? Porque é aquela questão que a gente comenta com vocês. A questão, cara, não é perder jogo só, empatar, jogar mal. A questão é como o Zubeldia vem levando aí algumas situações envolvendo jogadores da base do São Paulo, né? Você vê, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, vamos dar exemplo que ele botou o time reserva, né? Aí botou o Lucas Feira pra jogar, botou o Rian pra jogar, deu oportunidade pro Mike pra jogar, irmão. Botou os moleques pra jogar, deu alguma minutagem pra eles. E mesmo se tivesse perdido, a corneta, as críticas seriam muito menores pra ele, né? Ainda mais que ele entrou com o time reserva em campo, né? Aí entra com o time reserva, os moleques não entram, né? Sendo que Paulistão serve pra isso, cara, entendeu? Faz parte da pré-temporada o Campeonato Paulista. E esse ano a gente vai ter o elenco mais curto em relação ao ano passado, porque teve muito mais saídas do que chegadas. E a gente vai precisar do Rian, a gente vai precisar do Matheus Alves, a gente vai precisar do Lucas Ferreira, entendeu? Do Mike também, né? E quando começar as Copas, no Brasileirão, o time reserva vai ter que jogar, né? E esses garotos que eu citei vão ter que ser acionados em algum momento, entendeu? Porque o elenco é mais curto que do ano passado. Então os garotos, né, teoricamente, teriam que ter mais minutos aí. E no Paulistão, cara, que é o melhor campeonato para, né, que tem um nível ali mais baixo do que outras competições, é o campeonato ideal para dar oportunidade para os jogadores, para fazer teste. Aí tu vê o Zubeldia botar o time reserva em campo, as mesmas coisas. Time reserva, aí depois o time não joga nada, aí vai para um time titular em campo sem nenhuma necessidade, né? As substituições que ele fez. Então, esses números aqui mostram muita coisa, né, cara? Todos os times estão fazendo, usando também o Paulistão como pré-temporada, dando oportunidade para os garotos. E o São Paulo, né, utiliza muito menos os garotos do que os outros clubes. Sendo que Paulistão é para isso, para dar oportunidade para eles, né, para eles ganharem experiência, jogar os primeiros jogos no profissional do São Paulo. Né, porque se não vai jogar no Paulistão, vai jogar onde? Na Libertadores? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo? Né? E no Campeonato Brasileiro eles vão precisar muito deles, porque o elenco está bem curto em relação ao ano passado, né, cara? Então essa é uma questão aí que o Zubeldia tem que melhorar bastante, cara. Tem que melhorar bastante. Ninguém tá falando que eles têm que ser titular, né? Tem que tirar o Lucas do time, tirar os caras, não. É dar minutos pra eles ao decorrer dos jogos do Paulistão, né? Dar minutos, dar um pouco mais de minutagem do que eles vêm ganhando, né? Pô, o Rian jogou só contra a Portuguesa, que ele deixou o jogo, entrou contra o Santos, depois não entrou mais, cara. Entrou com o Santos com o jogo perdido. É uma bizarrice sem tamanho, né, velho? É uma bizarrice sem tamanho, né, cara? Um negócio inacreditável. Então tá aí os 3 rivais de São Paulo dando muito mais minutagem aos seus jogadores de base até aqui na temporada do que o São Paulo, né, vem fazendo, tá?
Segundo o Globoesporte.com, o Ferreira é o principal candidato a substituir o Luciano nesta segunda-feira contra a Inter de Limeira, tá? O Luciano, como todo mundo sabe, né? Ou pra quem não sabe, tá sabendo agora, ele tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, né? Nem sei também porque que entrou no segundo tempo contra o Bragantino, que é o que a gente tava falando, né? Botou Oscar, Luciano, Caleri, sendo que era pra poupar o time, não era pra poupar o time, então não tinha que entrar em campo. Aí entraram, todo mundo jogou mal, Luciano também horroroso no jogo contra o Bragantino, entrou só pra tomar cartão e ficar de fora do jogo de hoje. E segundo o GE, o Ferreira, né, que também tá jogando porcaria nenhuma, né, só vai ganhar oportunidade aí ele porque não tem outro, convenhamos, né? Convenhamos ele, porque se for pro meritocracia, irmão, nem sei quem que tinha que entrar, porque tá todo mundo mal. Ferreira mal, Eric mal, sei lá, talvez botar o Rian, mas não vai fazer muito sentido no lugar do Luciano. Ou talvez faça, né, jogando ali perto do Caleri, botar o Matheus Alves pra começar, porque o Ferreira, por merecimento, ele não tá merecendo, porque tá muito mal também, né, mas ele que deve começar aí hoje contra a Inter de Limeira, tá, no lugar do Luciano, né. Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Segundo o Gabriel Sá, o Santilongo não viajou com o grupo para Brasília e vai definir os últimos detalhes do seu retorno ao Belgrano nesta segunda-feira. Ele que já não havia ido para Bragança Paulista contra o Bragantino. São Paulo joga com o time reserva. E quando o São Paulo joga com os reservas, o Santilongo fica pelo menos no banco, né? O jogo que ele fica no banco, tem jogo que ele começa, né? Contra a Portuguesa ele começou, lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada ele começou como titular. E contra o Bragantino ele não foi porque ele está aí acertando, né, a sua volta ao Belgrano, que é o time onde ele estava, né, o Belgrano que emprestou ele aí ao São Paulo. Então nessa segunda-feira deve acertar os últimos detalhes da saída aí do Santilongo do São Paulo, né? Ele tinha mais alguns meses aí de empréstimo com o São Paulo, mas cara, jogou mal a maioria dos jogos que ele teve oportunidade no time do São Paulo. A maioria dos jogos ele teve aí muito mal. E cara, assim, é aquele negócio que eu comentei com vocês, né, principalmente sobre o Negrutti, porque o blog do São Paulo tinha trago a notícia de que o Negrutti deve subir agora, já que o Santilongo vai embora, né? Aí tu fala, pô, você acha o Negrutti, que é da base, deve alguma coisa ao Santilongo? Né? Você vai ter que buscar o cara lá na Argentina, que tem, na pior hipótese ele tem o mesmo nível do Negrutti, né? E olha que o Negrutti eu acho que é melhor. Pelo que ele já jogou na base, porque ele tem de potencial, ele é melhor, né? Aí é aquela questão que a gente já comentou várias vezes. Tem vários jogadores medianos para ruins que a gente contrata que tiram o espaço da base, né? O William Gomes doaram pro Porto, a gente tem que aguentar o Eric jogar, né? Porque na opinião do Zubeldia, o William Gomes estava atrás do Eric, né? Aí tem que ver os goleiros da base do São Paulo, a gente nunca vê em campo porque o Jandrei tem que jogar, né? Aí os garotos da base também, o Negrutti, por exemplo, não joga porque o Santilongo tem que jogar, né? Jogadores e contratações aí medianas para ruins que tiram espaço dos jogadores da base, que na pior hipótese são do mesmo nível desses caras que eu citei, né? A gente vai ter agora 2 jogos aí com o mando de campo do São Paulo, né? Que vai ser hoje contra a Inter de Limeira e também contra o Velo Clube na quinta. E no primeiro jogo do São Paulo contra o Guarani na estreia, teve 28 mil pessoas no jogo, né? 28.360 pessoas contra o Guarani, 54.855 pessoas contra o Corinthians e 24.034 pessoas contra o Mirassol. Públicos aí, né? Contra o Corinthians muito bom, mas contra o Guarani, menos de 30 mil, muito ruim. E contra o Mirassol, 24 também, muito ruim pelo padrão do São Paulo nos últimos anos, né? Então, a torcida do São Paulo deixou a desejar nesses 2 jogos, mas tem a questão também do ingresso que é caro, né? Um jogo de Paulistão contra Guarani e Mirassol tem que estar o ingresso mais barato, né? E de novo a diretoria do São Paulo aumentou o preço dos ingressos, né? Porque nos últimos anos do Paulistão, nesses jogos aí contra times mais fracos, o ingresso era mais barato. Agora, em Brasília, os 2 jogos próximos, e o ingresso também é bem caro, o que é bizarro. Tem algumas coisas que acontecem que parece que os caras fazem de propósito para tirar o torcedor do estádio, né? Vai ter público baixo nos 2 jogos contra a Inter de Limeira e Velo Clube, porque o ingresso é muito, muito caro. Em vez de os caras fazerem uma promoção, um pacote ali pro torcedor ir nos 2 jogos, não, os caras põem ingresso caro para dar pouco público, que vai acontecer hoje e também na quinta-feira, né, cara? É impressionante o que os caras fazem, né? Inacreditável, mas faz de propósito para afastar o torcedor do estádio, né? E os 2 próximos jogos do São Paulo também, né? Hoje e quinta, vai ser também públicos ruins, né? Talvez, provavelmente até mais baixo do que os 24 mil que teve contra o Mirassol, o que é muito ruim aí pro São Paulo, evidentemente, né? Bom, vamos lá, rapaziada. Olha aí, tem reforços, hein? Finalmente.
O Wendel e Cedric Soares viajaram com a delegação do São Paulo para Brasília, para os jogos contra Inter de Limeira e também contra o Velo Clube na próxima quinta, tá? Então, Wendel e Cedric Soares, as duas últimas contratações do São Paulo, né? Um para cada lateral, né? Cedric na direita e o Wendel na esquerda. Finalmente, eles foram relacionados aí vão ser relacionados pro jogo. Agora, se vão entrar em campo ou não, aí já é com o Zubeldia. Eu acho que o Cedric não vai entrar em campo, né? Tem um ano sem jogar, né? O Zubeldia falou na coletiva que faltavam alguns treinos ainda para ele poder entrar em campo. Então acho que ele vai pro banco mesmo, né? Ficar ali no banco para depois começar a jogar. O Wendel já tem um estágio mais avançado, né? Tava no Porto, né? O Cedric tava sem clube, né? O Wendel tava no Porto. Então vamos ficar na expectativa mais do Wendel entrar em campo do que do próprio Cedric Soares, né? Mesmo a gente tendo muitos problemas na direita com o Igor Vinícius, com o Ferrarese, né? Enfim, complicado aí, tá? Então temos ótimas notícias aí, né? Que é dos dois já viajando aí com o elenco do São Paulo para esses dois jogos em Brasília. Belezinha, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.